Fala pessoal, estamos começando mais um Pode Mais, o podcast da Faculdade Uniguaçu, sempre com temas repletos de importância no meio acadêmico, mas também para quem quer conhecer um pouco mais de temas que são acadêmicos essencialmente, mas também está na boca do povo, que hoje vamos falar sobre o orgulho nerd. O que é ser nerd? Da onde que surgiu isso? Vocês se consideram nerd? Vamos falar um pouco disso, como vocês estão vendo aqui, né? Games, filmes, animes. E para trabalhar conosco no dia de hoje esses temas, convidei dois excelentes colegas, coordenadores do curso de Engenharia de Software, professor Marcos Miller, professor Leonardo Guidolin. Sejam bem-vindos. Se consideram nerds ou não? Obrigado. Acho que sim, né? Com certeza, né? Só ver nossa coleção aqui já dá para ver. A coleção são dos dois, né? Um pequeno acervo, né? E a gente acha super normal, né? Então acho que isso já é mais uma característica nerd, né? A gente não acha isso diferente. De onde que veio o termo nerd? Por que se cunhou esse termo? O que quer dizer nerd? Que pergunta aí. Na representação? Porque ficou estigmatizado que nerd é algo... Lembra daqueles filmes da década de 90? Que era não falava com ninguém, usava suspensório, gravata borboleta, óculos de garrafa, sabia muito tecnologia, games, mas com a passagem das tecnologias, disponibilidade, a facilidade, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo conhece, então algo que ficou estigmatizado, mas na verdade todo mundo tem um pouco, né, desse conhecimento nerd, todo mundo agora com as novas possibilidades de assistir filmes, séries, né? Novas plataformas, consegue assistir todas as séries, filmes antigos, os videogames também, todo mundo tem acesso. Então se tornou algo mais costumeiro, né? Acho nerds the new sexy agora, né? É a moda? Acho que já foi motivo de bullying uma vez, hoje em dia acho que é cada vez mais normal, né? A cultura nerd, tanto que as pessoas não se importam mais em se chamar de nerd, né? Acho que não é mais... não sei, pra mim não muda nada. Eu posso andar com camisa de super-herói sem... exatamente. Sem sofrer bullying, né? Então, agora os super-heróis estão em alta, né? Exatamente. Filmes de super-heróis, todas as séries. Então, essa cultura se tornou algo mais comum, presente na vida de todos, né? Sim. E hoje, claro que a gente vai discutir um pouco e apresentar um pouco da história. Sei que tem muita gente de pouca idade que está nos assistindo, talvez não viu algum dessas relíquias, né? Mas também vamos falar de algumas teorias aí que se discute muito. Acho que o mundo nerd, todo mundo tá presente, e vamos discutir um pouco desse orgulho de vivenciar isso, né? Pois eu tenho uma teoria, eu falo isso aqui, constrói caráter, tá? Videogame é história de caráter. Vamos falar um pouco dessa vivência toda que é esse mundo nerd, né? Que envolve o quê? Vamos lá, games, séries, anime, que mais? Tecnologia. Então, até a ciência mesmo, tem muito pessoal nerd. Eu mesmo gosto muito de teoria científica maluca. Isso aí a gente pode estender no podcast. Mecânica quântica, astronomia também é uma coisa que a gente gosta bastante. Professor, somos também pesquisadores, né? E lemos muito, preocupamos muito, né, com a ciência. Eu acho que isso está em todos, né, todas as áreas, né? Então, tecnologias, não tem alguém que esteja fora disso, né? Para cada um tem um drone, tem um celular de última geração que tem tudo. Então essa estigmatização, né, do nerd já acabou, acho que tá na moda, né? Uma vez o nerd era o cara que sentava atrás do computador, né, amarelado, aquele computador antigo com óculos de grau. E hoje em dia todo mundo carrega 2 computadores consigo, né? O Leonardo tá carregando 2 hoje, né? O celular e o smartwatch. Então as pessoas tá tão comum, né, que carregar um computador era coisa de nerd antigamente, o cara ficava muito tempo no computador e tal. Hoje em dia todo mundo usa um computador, né? Pelo menos um no bolso, um celular. Todo mundo tá dentro dessa tecnologia, né? Celular, relógio, computador, tudo. Daqui a pouco óculos que tem a tecnologia, né? Que mostra tudo, que nem no Dragon Ball. E a gente viaja mais, né? Porque a gente fala que uns tempos talvez vai ser uma lente de contato, né? Você não vai precisar usar um óculos, uma lente de contato que vai permitir você ver as imagens. Já tem essa tecnologia ou não? Não sei se tem, mas já tem muita gente escrevendo ela, né? E trabalhando, né, nesse tipo de... Tem, mas está bem inicial o óculos, assim. Teve até o Google Glass, mas não deu tão certo. Eles estão tentando, acho que criar outras versões, que basicamente era... Você via como se fosse uma projeção 3D na sua frente, poderia ver, sei lá, seus e-mails, ou você ia numa loja, aparecia lá
um balãozinho com o nome da loja, informações relevantes. Então, Parece muito impossível, mas não é, né? É, Tem que lembrar que os primeiros computadores eram muito maiores que essa sala que a gente está aqui, né? Os primeiros computadores eram lentos, gastavam muita energia e tinham um poder muito espaço, poder de processamento muito pequeno. E hoje em dia, né, isso aqui é um computador, por exemplo. Esse é um relançamento da Sony do PlayStation 1. Tem um monte de jogo remasterizado aqui dentro, Isso né? aqui é melhor do que aqueles primeiros computadores, né? Claro, muito isso mais, aí, né? a gente pode dizer que isso aí talvez seja melhor do... claro que não dá para fazer uma comparação direta, O assim, primeiro né? computador foi um K6500, você lembra? Mas Era melhor que isso aqui ou não? mas o poder de processamento desse seu celular talvez supere as primeiras naves espaciais, né? As primeiras ônibus espaciais. O pessoal foi para a Lua, na Apollo 11, tinha poder de processamento infinitamente menor do que um celular desse. Melhor, hein? Exatamente. Olha que interessante. O homem foi para a Lua com uma coisa muito inferior a esse celular. Na verdade, é inferior, eu acho que até meu relógio tem mais processamento do que os computadores da NASA. Um dado interessante, Lá nos anos 70, acho que foi anos 70 que foi para 79, acho que Como que foi. evoluiu, né? Exatamente. Algumas disciplinas. E outra também, falando do mundo nerd, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou de software. E não que o curso de software tenha unicamente essa representatividade. Todos os cursos estão envolvidos com tecnologia, com digital, com inovação. Então a gente está discutindo muito, né? E todas as formações também vivenciam e séries, filmes, games. Eu acho que é uma discussão ampla e muito frutiva, porque nos agrega muita informação, né? Muito conhecimento. Hoje em dia, eu estava lendo esses dias um artigo de algumas pessoas propõem que seria mais econômico passar defensivo agrícola na lavoura com drone do que com avião ou com maquinário convencional, né? Em alguns casos. Então, assim, a gente vê que a tecnologia está muito mais próxima do campo hoje em dia, né? A gente tem a parte de georreferenciamento, geoprocessamento eu acho que é uma realidade já no campo, né, Fábio? Você que está inserido aí. Muito mais precisão, né? Sim. Você mandou uma aula, pessoal, que eu usei uma foto do Mazzaropi, o filme do Mazzaropi, do Jeca Tatu. Antigamente, o campo era estigmatizado como algo atrasado, tinha luz, não tinha tecnologia. Agora, agro é pop, agro é tudo, tecnologia, drone. Os meios digitais, a engenharia de software, é um curso fantástico, a gente tem aqui na faculdade de Iguaçu, também desenvolve, né, softwares para o agro, para outras áreas, games, né, inclusive games. Leonardo tem uma experiência, né? Tá desenvolvendo aí videogames e jogos, né? Eu desenvolvi há uns anos atrás que é similar ao... Similar não, né? Tipo, baseado no Final Fantasy, Pokémon, que era os RPG antigos, né? Então, cada vez mais próximo. Antigamente, nossa, fazer um game era pessoas assim de outro mundo que desenvolviam. Agora hacker, aquela pessoa lá, vou entrar na NASA. Agora está cada vez mais simples, acessível, e isso é uma evolução nossa, né? Só não sabemos onde vamos parar. Depois nós vai ter umas teorias malucas aqui, teorias diversas, né? Para vocês. A teoria do universo simulado, né? O universo simulado. Será que a gente está vivendo? Exatamente. Porque tipo, se a gente consegue criar jogos com com uma simulação muito parecida, tipo The Sims, que parece que você está simulando um mini mundo ali, né? E com a resolução cada vez melhor, mais difícil de distinguir. Será que dentro de uma grande Jumanji? Exatamente. Vamos falar isso depois, hein? Mas já que nós tocamos nos games, hoje está aqui no nosso cenário, né? Vários games antigos, que é da coleção do professor Marcos, né? Alguém já jogou isso aqui? Mega Drive. Sou da minha época, hein, Marcos? 16 bits. 16 bits? Cara, 16 bits, isso era uma máquina, né? Quando lançou Tu lembra a época, mais ou menos? Eu não vou lembrar a época de lançamento, mas é antiga, hein? 22 jogos na memória, era um grande... 22 grandes jogos que na memória, né, que tinham. Eu lembro muito, né? Esse aqui ainda é um relançamento, tá? Que a Tectoy fez, né, com autorização da SEGA. Vou ver pra cá. Mas ele é igual ao Mega Drive 1 e 2, né? Eu trouxe daqui porque esse aqui já tem jogo na memória. Mas o que você jogou, o clássico que eu joguei também, não tinha nenhum jogo na memória. Tinha que colocar o cartucho, né? Pra quem não sabe, ia fitas. Exatamente. Que quando não pegava, você assoprava, trava a língua, fazia de todas as manjinhas para fazer funcionar, né? E se alugava as fitas e colocava aqui, né? Ficava fitona pra fora. E os jogos, né, que 16 bits, na época eram fantásticos, né? Até hoje eles são, né, com grande saudosismo, a gente joga muito. Mas é uma evolução, não foi nem dos primeiros, né? E a gente alugava a fita, né? Por comprar era caro e você enjoava rápido, então você alugava a fita igual alugava a VHS, né? A gente alugava a fita do videogame. Agora não tem mais, né? Isso Agora até com essas novas
plataformas, nem alugar fita de filme, né, existe. Mas eu me lembro muito bem, esse foi a minha infância. Me lembro de jogar Mario e afins que eram Phantom System, né? Acho que era a mesma... o Phantom System jogava Mario, né? Acho que era o clone do Nintendinho, o Phantom, né? Do Nintendinho. Esse aqui era da Sega. Então, eram alguns outros jogos... Mas acho que todo mundo jogou Mario, né? Mario até hoje, no né? Nintendo, Vai se inovando. E como marca a vida das pessoas, né? Sim. Estava conversando esses dias com o professor Marcos, como que os videogames moldam caráter, né? Primeiro, e desenvolvem as pessoas, os jovens principalmente. Porque muitas vezes o videogame é visto como alguém que não está fazendo nada, está ali perdendo tempo. Mas na verdade te ensina muitas coisas, né? Ensina a ter agilidade, a resolver problemas. Estratégia, né? E até jogos que é interessante para as crianças, como Minecraft, que você pode construir utilizando bloquinhos, construir castelo, construir. Então, tipo, The Sims, quantos arquitetos que não se formaram porque gostavam de jogar The Sims, né? Se organiza. A galera conhecia a área, né? A possibilidade para curso de arquitetura jogando. Isso é uma realidade. E os jogos desafiam a memória, então isso aí vai desenvolvendo, né? O raciocínio da pessoa, a lógica, né? Os jogos são importantes para isso. E outra coisa, quantos alunos de inglês a gente teve aqui jogando, né? Quantas pessoas não aprenderam inglês por causa dos jogos? Eu aprendi inglês, fiz um nível TOEFL alto, fui para fora por causa do meu conhecimento autodidata, principalmente nos videogames, né? Depois vamos falar do PlayStation 1, tinha alguns jogos aqui de RPG que tinha que ler um monte de história, né? Porque os primeiros jogos não tinha muita tinha uma história, mas não tinha muita escrita, né? Sim. Você ia, pegava o Mario, tinha que salvar a princesa e vai lá em não sei quantos castelos, né? Agora os outros depois tinha aquela história toda, você queria saber mais. Então, habilidades do videogame, primeiro, estratégia, depois, saber buscar, né? Saber buscar respostas. Em inglês, eu pegava o dicionário, o que quer dizer isso? Ou melhor ainda, vocês vão lembrar, né? Tinha alguns jogos que precisavam de detonado. De comprar uma revista detonado. Sabe o que é detonado ou não? Detonado é como você basicamente acabava o jogo e mostrava todos os lugares que você tinha que ir para resetar, não chamar zerar, resetar o jogo, que é que você acabava o jogo, né? Zerar o jogo. E tinha alguns jogos que eram difíceis, né? Tipo, estratégia, tem que achar uma chave, onde é que tá? Então tinha toda essa... A gente aprendia, né? Durante o jogo e ia buscar também. Por exemplo, quantos fóruns vocês já acessaram, né? Para saber? Nossa, quanto jogo eu zerei só com detonado do lado. Nossa. Ainda mais quando apertava o negócio, né? Às vezes você ficava horas ou dias e não passava de alguma coisa aí. Tinha que apelar, né? Você ia lá, clica, aperta um botão. Ainda mais que os RPG que de hoje em dia tem lá setinha pra onde você tem que ir, mas antigamente lá. Abre o mapa e aparece você no mapa o lugar que você tem que ir. Tinha a rota certinha, né? Antigamente. Não Tinha tinha. evolução grande, né? Esse aqui ainda eram jogos bem de rápido aprendizado, né? A gente vai ficando cada vez mais complexo a partir que o potencial também dos videogames foram crescendo, né? Sim. Esse aqui ainda não é dos primeiros, né, Marcos? Teve o Atari antes. Sim, teve videogames anteriores a ele, né? Esse videogame, né, era uma resposta da Sega para trazer mais próximo das pessoas a realidade lá daqueles videogames de fliperama, né? Que as pessoas iam, claro que não era equivalente, mas trazia uma qualidade de gráfica, né, 16 bits, muito superior ao 8 bits do Nintendinho, por exemplo. Né? Então ele veio como um videogame, nossa, maravilhoso. Hoje em dia, se você coloca um videogame desse para um jovem que está acostumado aí com PS4, né, ele vai e fala, meu Deus, parece que foi feito os pixels à mão aí. No celular, nossa, exatamente. Tem muito mais resolução, né? Mas é aquela coisa, isso que faz parte da história, né? Ele permitiu que desenvolvedoras crescessem, que outros jogos, né, se tornassem franquias grandes a partir desses videogames, né, clássicos. Né? A gente não dá para chamar de antigos, são videogames clássicos que fizeram com que essa indústria do videogame ficasse cada vez maior, né? Uma gigante hoje, faz parte aí da vida das pessoas. É difícil encontrar alguém que não jogue alguma coisa, né? Que seja no celular, que seja no computador, que seja num videogame, PlayStation, Xbox. Detalhe, vocês sabiam que a indústria de jogos ela é maior que a indústria de música e filmes junto, hoje em dia?
Então é gigante. E é um grande campo para quem quer se aprofundar nessa área, né? Há vários, engenharia de software, né? Um curso que tem essa abordagem, mas tem vários profissionais que trabalham nisso, desenvolvem, né? Cada vez mais aprofundados, e isso é importante a gente destacar, né? Que o mundo está indo para esse lado da tecnologia. Não essencialmente 100% tecnológico, tudo depende disso, não. Mas ela dá um grande auxílio para resolver problemas e os jogos, né? O game é importantíssimo também para uma indústria importante que move a economia, né? O entretenimento. Não à toa. Por exemplo, aquele videogame ali é um Xbox, né? Não é o Xbox 360, não é o Xbox One, é um Xbox. Esse é o Xbox. Eu comprei esse videogame por causa do jogo Halo, né? O Halo, então ele rodava só nesse videogame da Microsoft, então tive que comprar o videogame para poder jogar, que eu achei surpreendente, né? Muitas pessoas entraram nesse universo de mundo mais aberto, né? De jogos assim que te permitiam explorar o cenário, com jogos como Halo, que fizeram a franquia Xbox, né, explodir. Eu sei que quando a gente fala em Xbox e PlayStation, né, existe uma rivalidade aí, mas ambos são muito legais, ambos têm exclusivos muito legais e as pessoas se identificam com aquilo que elas talvez tiveram contato primeiro, né? Alguns tiveram contato primeiro com o PlayStation, né? Alguns tiveram contato primeiro com o Nintendinho, alguns com Esse foi meu primeiro videogame, Mega Drive. Não esse exatamente, né? Cuidado. Mas está lá em casa o primeiro. Mas o meu primeiro videogame foi um Mega Drive. Quando você ligava, o que falava lá? Sega. Ninguém jogou, né? Jogava Sonic lá, era clássico. Muitos do time Mario, você do time Sonic? Exatamente. Era Sonic, era o primeiro, acho mais o clássico do Mega Drive e da Sega é o Sonic, né? E do Nintendinho, do Nintendo lá, acho que era o Mario mesmo. E olha como o ciclo, né? Agora o Sonic é um dos filmes de maior bilheteria sobre anime da história do cinema, né? Tanto um quanto dois. Então ainda se mantém, né? O saudosismo existe, mas até hoje os jovens, as crianças querem ir lá assistir, né? Então como que é algo que faz parte da sociedade. Vocês viram a treta que deu no começo com aquele Sonic horroroso? O Sonic feio? Daí todo mundo xingou e achou horroroso aquele Sonic. Quem viu o Sonic feio? Daí, só com o trailer, né? Daí foram lá, reclamaram, daí pediram mais tempo e reformularam todo o design atrasaram o lançamento do filme, né? Para poder... Só para deixar o Sonic mais parecido com o original. Vocês são dessa área. Desenhar um modelo para um filme de anime é muito demorado? Quantas pessoas são necessárias? Porque às vezes a gente vê o filme pronto lá, mas não pensa o quanto de pessoas estão atrás disso, né? Não é bem a nossa área, mas a gente tem uma noção mais ou menos de como funciona. A pós-produção do filme, às vezes é mais cara e mais demorada do que os atores ir lá e desempenhar o papel, porque muitas vezes você tem que fazer frame por frame lá, desenhar tanto modelo 3D quanto 2D. E não é uma pessoa que faz, né? As pessoas acham que um jogo é feito por uma pessoa. Os jogos modernos, esses grandes, né? Esses mais modernos, eles são feitos por empresas gigantescas, às vezes passam centenas ou talvez até milhares de profissionais até a finalização de um jogo. A mesma coisa com o filme, né? Quando a modelagem 3D e depois a pós-produção, como o Leonardo falou, é algo que envolve aí centenas, milhares de horas, né? Dezenas, centenas de pessoas. Diferentes, né? Tem o pessoal de som, o pessoal que faz música, tem o artista que interpreta o personagem, também tem a pessoa que vai desenhar o modelo 2D ou 3D. Então, só isso tem várias subcategorias. Tem a pessoa que desenha só personagem, tem pessoas que desenham só o fundo, tem pessoas que fazem só efeito especial, então só aí você quebra um monte de tipo de profissional. De novo, mas a gente não pode falar que todos os jogos ou todos os filmes são assim. Né? Por exemplo, o jogo que o Sr. Leonardo tem, que a gente coloca aí às vezes quando tem uma feira e tal, ele fez sozinho. Né? Exatamente, tem até jogos excelentes foram feitos por uma pessoa. Um exemplo é Undertale, que é um jogo que foi feito pelo Kickstarter, né? Na verdade não foi feito pelo Kickstarter, mas o criador colocou no Kickstarter, fez um financiamento coletivo, a galera gostou, e ele ficou 3 anos desenvolvendo, é um jogo 2D de RPG, mas foi incrível, ganhou até prêmio, mas foi feito por uma pessoa. Mas também o gráfico não foi aquela maravilha toda, tem mais a questão artística e criativa do cara, né? Se conta muito, né? Primeiro, como que tem um mercado amplo para isso, né? Sim. Quando eu era jovem, eu me lembro que ia jogar esse fantástico videogame PlayStation 1, né? Nas locadoras, né? Ia com as moedinhas no bolso, eu e meu primo, para jogar lá os mais variados jogos.
E como eu sempre pensava, nossa, quero crescer, quero fazer jogos. Né? E que é uma profissão muito, antigamente parecia algo longe, né? Só pessoas lá da Nintendo, lá dos Estados Unidos, da Europa, mas agora é algo que está muito mais comum, né? Pessoas têm mais facilidade, as tecnologias estão mais às nossas mãos, né? Então, como é bacana, é uma área, o senhor Leonardo já disse, né? Gira milhões, bilhões aí ao redor do mundo. Eu acredito que a pressão seja menor hoje em dia para desenvolver jogo do que antigamente. Porque antigamente você gravava o jogo num cartucho e vendia para a pessoa. Se desse algum bug, alguma coisa, não tinha que mandar uma atualização para ela, né? Hoje em dia não, né? Todo mundo fez o Cyberpunk lá, né? Chamaram de Cyberbug, né? Mas foram feitas atualizações e parece que está muito melhor, né? Antigamente não, você gravava um CD, o cara comprou o CD, se tivesse um problema... Agora você entra lá, vai jogar, tem que instalar a atualização, então outra facilidade. A história lá do jogo do filme ET, né? O ET foi um problema gigantesco para a Atari, né? Um jogo feito, a galera fala que foi feito nas coxas, que eles tiveram que recolher, e isso foi um prejuízo gigantesco, né? Tem até hoje gente procurando, sei que está enterrado no deserto, não sei o que, realmente encontraram alguns cartuchos, porque não tem como corrigir. Você gravou num cartucho, mandou para o cliente, já era. Hoje em dia não. Lança um jogo, a gente tem que mandar uma atualização, um software, mandar uma atualização e dá para consertar. Né? Por isso que eu acho que a pressão hoje é menor do que era antigamente. É mais fácil, mas também cada atualização... É mais complexo, né, hoje em dia. Os jogos, os softwares, porém, a gente tem essa possibilidade de atualizar com mais facilidade. E também gera mais dinheiro, né? Tem as atualizações, tem DLC, que é DLC, que é uns acréscimos dos jogos, né? Microtransação. Quero jogar com Mortal Kombat com o Jason, tem que pagar então, né? Então é um que gira aquela muito. roupinha diferente do dia, já paga mais $1 lá. Você tem um Tesla, você não tem que pagar pelo software que você quer atualizar? Né? Então, é um outro mercado que demanda atualizações e demanda jogos, né? Ó, você já falou que o Xbox, principal jogo, Halo, né? Você jogou, comprou, o Sr. Marcos falou. Esse aqui, o que caracteriza esse? Sonic? Sonic foi o que marcou. Os Sonics, né? Porque tiveram vários aí. E esse aqui, PlayStation 1, qual que é o mais característico dele? Cara, eu acho que Final Fantasy VII é um clássico. O que mais? Tem Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Fizeram até remake, verdade. Todos os... Taken, né? 2, 3. Tekken, né? Verdade. Isso aqui foi algumas horas de vida que esquentou lá em casa, né? Tanto que tinha uma hora que eu tinha que deixar ele de pé, assim, ó. Porque o CD não tava... CD de qualidade às vezes fazia assim, né? CDs que não eram os originais, pra funcionar. Esquentava. Nossa, eu tinha quase todos os jogos, né? E como você falou, né? Cada um dava um desafio a mais. Aprendi inglês, falo dos Final Fantasy, né? Quem não conhece é os jogos de RPG, que tem uma história toda, que tem que desenvolver o personagem, tem que contar uma história, ter um mundo grande, aberto, que se vai longe, né? E realmente te dá bastante conhecimento para tanto em história, porque para jogar um jogo desse é ler um livro amplo, né, de histórias. Vai 100 horas para zerar Final Fantasy VII, né? Ixi, por aí. Fora se você quiser tudo, né, os extras que tinham, né, disponíveis, os RPG sempre me chamou a atenção, né? Tem um outro tal RPG que é o de mesa, né? Eu sempre teve essa dúvida. O Leonardo é RPGzista, né? Eu já joguei como personagem num RPG de mesa e também já fui mestre. Então você basicamente tem que criar. O mestre é o que mais tem trabalho, tem que conhecer as regras do jogo, tem que criar uma história e os jogadores têm que criar um personagem também numa folha de papel. Tem que criar uma história de background, tem que colocar os atributos. Ah, eu quero ser um mago, quero ser um ladino. E daí o mestre vai pegando as histórias ali, inventando uma história principal. E daí vai jogando, eu quero fazer um ataque. Você joga um dado lá, se der positivo, beleza, você acertou o ataque. Então, tipo, quero pegar a katana aqui e cortar a cabeça de um inimigo, né? Se você errar no dado, você vai tropeçar e cair e se cortada, né? Então, tipo, é bem diferente, né? O que eu acho que é mais legal do RPG de mesa é que ele não tem limite. O limite o RPG de mesa, ele roda na melhor placa de vídeo que existe no mundo, né? Que é a imaginação, né? Imaginação da mente humana. Pois é. Isso é bacana, porque passou no
do Stranger Things aqui, né? Vocês assistiram que tem um Sim. pessoal que jogava RPG, parecia que era uma seita secreta no filme, né? Mas na verdade Era só um jogo. É um jogo e é uma habilidade das pessoas de criar histórias ao mesmo tempo, de jogar o dado e pontuar, que é muito interessante. Uma pessoa que está criando histórias, está desenvolvendo a imaginação e vai atuar em diversas áreas bem, porque está estimulando essa parte. Você falou a palavra certa, atuar, porque o nome RPG é Role Play Gaming, é justamente um jogo de atuação, né? Então, os jogos de RPG que a gente está acostumado para jogar no videogame se basearam nos RPG de mesa, que o personagem tem que entrar no personagem Dungeons e você... and Dragons da vida e outros. Eu não cheguei a jogar o Dungeons and Dragons, gostaria. Eu joguei o Dungeon World, que é... o Dungeons and Dragons tem até o tabuleiro, o personagem que você anda tanto espaço. O Dungeon World ele é mais aberto, assim, não tem tabuleiro, você, eu quero andar até tal lugar, daí você joga o dado e vê se funciona, né? Mas é interessante, né? Acho que não sei se tem pessoal muito costume aqui, mas é uma habilidade, né, de atuar. Artistas, né? Artistas dos jogos e dos games. Não. Games aqui, alguns, né? Claro que agora a gente já tem, por exemplo, eu joguei muito na minha vida ali em Xbox. Eu sou caixista, né? Xboxistas. E o Kinect, né? Sensor de movimento. Então, o game começou a te tirar, levantar do sofá, né? Tem que se movimentar para fazer o que o jogo manda. Agora tem até os jogos de realidade virtual, de realidade aumentada e afins que... Qual que é o futuro dos games que vocês acham? Daqui a pouco a gente tá na rua assim... jogando? Como é que é? Assim, já existem dispositivos que são capazes de ler a voz da sua mente, né? Então eu acho que a interação vai ser cada vez, vai te trazer mais próximo do videogame, né? O VR é uma realidade já, mas eu acredito que vai ser mais imersivo ainda, né? Eu acho que o videogame vai ser capaz de captar a tua intenção, então vai ficar algo cada vez mais natural. Claro que isso talvez demore 1 ano, 10 anos, não sei, né? A gente não sabe, mas a indústria tem o interesse de tornar o videogame cada vez mais realista, né, para a pessoa, para cativar o público, para você se sentir realmente parte do game. Quanto tempo vai demorar, não sei. Espero que pouco. Tem um anime que faz justamente esse tema, que é Sword Art Online, que os caras entram, tem um óculos de realidade virtual, os caras meio que dormem e acorda no mundo virtual, né? Então até um anime disso daí que... Os jogos vão longe, né? Tem vai muito longe. Pra evoluir, cada vez é uma novidade. Né? Eu quero que cada um agora indique para quem está nos assistindo um jogo que marcou na história. O pessoal vai lá buscar nos emulador da vida, ou recente. Você, Leonardo, o que foi o game que mais... O jogo que eu mais joguei no PlayStation 1 foi Chrono Cross. PlayStation, pode ser todos, o que quiser. Tá, foi Chrono Cross, do PlayStation 1. Ele é um concorrente do Final Fantasy. Bom esse. Até tem um pouquinho de raiva do Final Fantasy, porque fez mais sucesso e matou o Chrono Cross, né? Mas é da mesma produtora. Já era em 3D, era mais evoluído, né? Não, era o mesmo nível do Chrono Cross, assim, no PlayStation 1, da mesma produtora, que a produtora falou, não vou pegar 2 jogos do mesmo gênero na mesma produtora, então vou matar o que tem menos sucesso e continuar com Final Fantasy, né? Mas eu também gosto de Final Fantasy. Mas... E fala um moderno também. Um moderno? The Last of Us. Esse aí, nossa, o que caiu... Eu tenho PlayStation, mas... É que eu sou PlayStation Boy, PlayStation Boy, não adianta. Você, Marcos? Aí, Halo como um clássico, né? O Halo... Pode olhar, claro, tem vários outros Halos, tem para Xbox One, né? Mas o Halo clássico que rodava no Xbox e moderno, acho que Destiny foi um dos últimos assim que eu joguei que eu curti também no Xbox, né? Foi Destiny. A vibe do Halo também, também é o estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto dessa linha Final Fantasy também, ó. PlayStation 1 fez sucesso esses jogos aí, Chrono Cross, Chrono Trigger, tudo isso. Então, o Chrono Cross é a continuação espiritual do Chrono Trigger. Esse que eu falo, Chrono Cross é o que eu joguei bastante, mas acho que Final Fantasy, porque você tem uma história tão ampla. Verdade. E eu vou dar uma menção honrosa aqui, ó. Esse aqui, Resident Evil, né? Resident Evil. Isso aqui me levou ao mundo dos detonados, né? Porque os 3, né? Os 3 iniciais do PlayStation 1. Que tinha que... Esse aqui, pra quem não sabe, é o Nemesis do Resident Evil, né? É um bicho ignorante. É um dos primeiros jogos que levava as pessoas a ter medo, né? Que aparecia do nada, dava susto. Então eu gostei muito de jogar, porque você tinha que ir descobrindo que tava uma manivela para abrir uma porta. Isso me chamava muita atenção. E dos novos eu gosto dessa linha ainda de desenvolver personagens. Sempre gostei assim, de estar jogando um jogo que te faz desenvolver, que te faz... Mas e aí, quando você viu o Nemesis, você
Corria ou enfrentava? Corria. Corria, Essa bala. Quem queria vencer tinha que correr, né? Essa bala Tem não. jeito com uma bazuca, Corria, só vai, né? Então jogava de noite, estourava uma janela na tua frente. Nossa, coraçãozinho ia um pistão. Saía pela boca quase, né? Mas aí só quem viveu, né? Sim. Esse momento sabe. Se bem que tem um remake agora, então o pessoal mais novo Tem uns faz de... masterizados, tem umas coisas legais. Mas hoje. os outros, os 5, o Resident Evil 4, eram 4, muito bons. clássico Só que não também. tinha esse medo, né? Do clássico. Ou é o saudosismo nosso também, Então a né? gente acostumou, né? Já. Mas os novos também são bons aqui. Esses jogos novos que estão lançando sempre nos traz muita alegria, né? Mas isso é histórico. Tanto que até hoje, quando foi lançado, 90 e... Não, é por aí. 7, 94, eu acho. 98, Resident Evil. Até hoje tem o... É, Esse aqui é o teu ou é do esse é Marcos? do Marcos. Marcos tem aqui como menção, né? Então os games com certeza fizeram história, né? E filmes e séries, vocês assistiram muito ou não? Não, Marvel é uma das sagas que eu assisto bastante, assim. Detalhe que eu tô com a camisa só da Liga da Justiça, né? Mas os meus personagens favoritos é da Marvel mesmo. Deixa, porque agora é isso. Esse aqui é o Thor, Você né? quer assistir filme, é de super-herói. Antigamente tinha os filmes lá, você assistia o filme do Thor. Era um cara com um balde de aço na cabeça. Batman com mamilos, nossa, coisa Era o linda. Hulk lá. O Hulk é um dos mais famosos ainda, né? É aquele estilo trash, assim, né? Agora é o pop. Então, inclusive o teu Thor é o obeso aí. Ó. É o Você mais se identifica mais com ele. Exatamente. Né? É Então, aquele autor. Eu não vou falar isso, né? É nosso companheiro aí. tem, né? E agora veio em pauta novamente, né? Então é um reforço dos super-heróis. Sempre esses últimos filmes que tiveram, né? Dos Vingadores, para quem acompanhou assim os HQ, os gibi da vida, foi um grande, né? Ter todos lá ao mesmo tempo. Vocês leram muito, compraram muito, consumiram HQs, gibis ou não? Eu consumi um pouco, mas eu acho que hoje em dia eu leio mais mangá do que HQ. Mas eu cheguei a ler do Lanterna Verde, eu li um pouquinho dos Vingadores, mas não fui muito a fundo, eu fui mais nos Mangá é um HQ, só que mangá é um cultura HQ japonês, é o contrário Lê ao também. contrário. Você lê da direita para a esquerda, não da esquerda Não para de a trás pra frente, mas que é só começa certo, né? Não, Você começa do final pra... da direita para a esquerda e também você começa do final, é totalmente ao contrário os mangás. Até nem devia ter trazido, mas não trouxe também, Eu tenho aqui uma coleção de mangás. da história. E a gente trouxe mais os personagens de terror, filmes de terror, por causa do Halloween, né? Que nós vamos ter aqui no Uniguaçu dia 28, no Halloween da Uniguaçu, e a gente trouxe personagens mais de filmes de terror. Mas eu curtia mais filmes de terror, desde novo, né? Então tem aí alguns clássicos do terror, né? O Jason, Michael Myers. Quer contar a historinha do Michael Myers? Conta pra gente. O Michael Myers, né? É o do filme Halloween. E existem várias histórias paralelas com o do Halloween, né? E uma que eu comentei com vocês é que, agora eu não lembro de qual povo, acho que é algum país nórdico, o cara convidou o próprio demônio, o diabo, para ir beber num bar. E no final, quando eles beberam, eles tinham que pagar. E ele convenceu o demônio a transformar numa moeda, para que eles pudessem pagar, depois o demônio podia voltar à forma normal dele. Quando o demônio se transforma numa moeda, ele pega essa moeda e prega no meio de um crucifixo. Então ele faz um pacto, né? Isso está relacionado aí à época da história do Halloween. E ele faz um pacto nessa história com o demônio, de que ele libertaria o demônio em troca de que o demônio, né, não levasse ele para o inferno e não agisse contra a vida dele. E aí o demônio aceita, né? E aí acontece que um tempo depois dessa história, esse cara morre, e aí ele não é aceito no céu porque ele fez um pacto com o demônio, e ele também não é aceito no inferno porque o demônio fez um pacto que ele não entraria no inferno, e então ele fica no limbo. Mas o demônio, para não deixar esse cara no limbo, sem nada, deu para ele um nabo e na ponta uma brasa viva. Então essa é a história. Aí depois esse nabo com essa brasa viva se transforma, foi atualizado para essa abóbora com uma vela dentro, né? Então essa é uma das histórias que permeiam o Halloween. Legal, né? É só história macabra, né? Halloween tem que ser história macabra. Tem história. Você vai contar uma história então no nosso evento de Halloween também? Ah, vou contar. Mas a minha história É segredo, é né? verdadeira. É mesmo. História de terror verdadeira. Essa vai ser só no dia do Halloween. Vai ser assim uma fogueira,
Marshmallows e... No dia do Halloween a gente vai ter várias coisas. Depois o Leonardo pode falar do Escape Room, vai ter várias atrações, mas uma das atrações que vão ter são contação de histórias de terror. Então, alunos, professores, quem quiser contar, vai poder contar para a comunidade. Como assim, Leonardo? Eu não vou dormir por 3 Só noites. porque a minha é verdadeira, história real? Não. Uma semana sem sono, depois você tá normal, tá tranquilo. Vai ser bacana, dia 28, né? 28 de outubro, vai ser o Halloween da Uniguaçu. Halloween né? da Uniguaçu. E vai várias atividades. A gente até estava falando, quão pedagógico também é o Halloween, né? Porque conta histórias, é uma tradição. Né? Vão ter jogos de terror, né? Vai falar sobre a história do Halloween. Algumas pessoas talvez acham o Halloween alguma coisa diferente, porque ela é importada. E realmente ela veio, né? Veio para as Américas depois, vem do continente europeu originalmente. Mas assim como a maioria das coisas vieram para cá importadas, né? E o Halloween assim também faz parte da cultura, né, de filme, de jogos. E os nossos alunos têm interesse por isso, a comunidade tem interesse por isso. Acho que era um momento oportuno para a gente trazer isso que faz parte da vida das pessoas, né? Também faz parte do universo nerd, aí, alguns filmes de terror, alguns clássicos. O Leonardo aqui pegou o It, né? Pega o clássico lá também. Eu acho que o clássico mais aterrorizante tem muitos colegas, cunhado meu, tem muito medo de palhaço. Talvez seja por causa desses filmes, né? Desses do It. Né? Estragou a profissão do palhaço por causa do filme. Né? O palhaço traz tanta alegria, agora assusta, né? Tem algumas cenas do It que são assustadoras. Não assisti. Não assistiu? Mas, ó, isso é bacana, o terror é um gênero, né? Um gênero de filme, um gênero de história. E faz parte do desenvolvimento de história, criatividade, né? Então é bom que tenha o Halloween, que tão comemorado em algumas partes do mundo, aqui no Brasil também, a gente vai trazer uma atividade muito interessante. E vai ter o Escape Room. Então, para quem tem medo da contação de história, de terror, vai também ter uma sessão de cinema com filme de terror. Ninguém é obrigado a participar, do que não curte. Mas o Escape Room acho que vai ser legal, hein? Eu acho que cabe conhecer, né? Cabe conhecer, mas Escape Room vai aparecer do nada também, o Nemesis ou não? Eu acho que é segredo. Eu acho que não seria uma boa, porque senão a gente vai ter que deixar uma ambulância, né, do lado do Escape Room. Já envolve o pessoal de enfermagem ali, caso alguém tenha ataque de pânico, já dá uma ajuda. Vários filmes que retratam, né, o Halloween, crianças vão às ruas, né, e tudo mais. E quem quiser participar, pode vir, né? E pode vir fantasiado. Né? De repente escolhe aí um personagem de terror. Com certeza. Com certeza. Segredo. Então, assim, ó, tem diversidade para vocês escolherem. Então é um momento bacana, né? Segredo, mas a minha fantasia tá num desses personagens aqui. Segredo, mas tá por aqui. Eu só não vou falar qual. Segredo, o meu tá mais pra esse história aqui. Que tá mais... Pô, vamos ter que vir igual, então? E é bacana. Eu tava deixando o cabelo crescer, mas então eu vou ter que escolher. Gêneros que vão lá, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a... Noiva do banheiro? Não, pior. Então, boneco assassino, não. Todos os filmes ficam na nossa história, né? E o medo continua também até depois de adulto. Mas vai ser bacana, é 28 de outubro, aqui na Faculdade de Iguaçu. Às 7h30 da noite. 19h30. Vai ter várias atividades. Escape Room, que vai ter... A pessoa fica presa lá numa sala, né? Tem que desvendar o enigma para poder sair da totalmente sala. Na escuridão com uma lanterninha. Uma lanterninha mini, umas velhinhas de LED que vão estar acesas. Daí vai ter um tempo lá, a pessoa conseguiu desvendar o mistério e consegue sair da sala, né? Se não conseguiu, fica lá. Fica lá, fica pra sempre. Já vai pro limbo, já. Vai pro limbo. Vai fazer parte do cenário e... Tem filmes, jogos também? Filmes, jogos, contação de história, né? E também competição de cosplay. Competição de cosplay. E terror, né? Exatamente, terror. Tem que vir aqui aí. Temos algumas ideias aqui que vocês podem desenvolver, né? Então vai ser bacana. Com certeza todo mundo tá convidado e queremos contar com todo mundo que não... Só quem gosta do tema. Quem tem medo do tema também. Um tratamento, né? Tratamento de choque para perder o medo. Vai ter umas pessoas andando pelos corredores aí, né? Vestidos de Jason, de Freddy Krueger, mas faz parte, ataque né? de pânico corriqueiro. Freira. Então não se assustem se, né? Dia 28 vocês verem alguém assim na rua, andando, ou aqui no Iguaçu caminhando, né? Pacientemente. Deixar avisado já. Deixa avisado que não é para atacar a pessoa, não taca em pedra, né? Não jogue o carro em cima. Tá vindo pro Halloween do Iguaçu. Não vou trazer
trazer a katana para evitar. Exatamente. Contação de história vai ser interessante. Um uso acidental. Temos uma katana aqui, né? Ó. Falou bem. De quem que é essa katana Essa aqui? katana é minha. Eu tenho medo de pegar aqui, ó. O que é a katana? É uma arma É uma japonesa? espada de origem japonesa, né? Ó. Representa a cultura japonesa, né? Exatamente. Olha só, vamos ver se... Não Tá afiada, tá? Se bem Não que é uma tá arma, afiada, né? é só uma exposição, Só né? pra Que bonito, representa por enquanto, muito... né? Você que sabe manejar, por nada. É assim que pega, né? Do jeito que eu peguei, assim, né? Você pega bem no dessa fio. forma assim, né? Com as É duas bem mãos, assim né? que pega, perde dos dedos, né? Segura com as duas mãos normalmente, né? Então, Isso aqui você falou que já praticou Aikido, né? sim, eu pratiquei Aikido. Que não era com katana, mas é também uma arte marcial, né? Que No caso eu treinava com katana, Com katana? mas no caso era de madeira, né? Pra ninguém se matar no só treinamento. deixa longe do meu olho, não deixa perto do olho. Se minha mãe estivesse aqui, fala, vai cegar. Né? Então, dos utensílios, né, que representam aí bem. Pega, Marcos. Que não tá afiado, mas é uma da... É uma... Tem ponta, né? Ao É contrário. assim? Como que a gente trata sempre como se fosse... Como se estivesse afiado. Na né? bainha, Trata eu quando vou na campo, na agronomia, eu tenho um canivete no bolso, né? Esse aqui fica nas costas assim, né? Fica nas costas, dá pra usar, né? Aí o jeito correto é você colocar o contrário, né? Ah, é? Por quê? Assim, porque as katanas de verdade, né? Tem um fio muito afiado e daí você coloca o contrário para não desgastar o fio. Então o correto é você colocar do fio sempre para cima. Ó. Coisa que nerd sabe. Exatamente. Conhecimento extremamente inútil, né? Mas a gente sabe. Não, agora que você tem uma katana, você tem Para você é agora útil. é né? útil. Mas Se você bem sabia que- isso antes de ter, né? Com certeza. Detalhe que não tem fio ainda, mas... Mas sabe que vocês começam a ver isso que é o nerd, né? Conhecimento sobre várias as áreas, né? Fizemos um evento geek esse ano, que é o geek representa um tipo de nerd que sabe, conhece e gosta muito de tecnologias em geral, né? Então tem um nerd que gosta mais de RPG, tem gosta mais de anime, gosta mais de outras, de variedade de conhecimentos populares, né? Falamos de filme, falamos de várias ações aqui. Eu, por exemplo, anime, nossa, sempre quando eu dou aula, eu gosto de falar para meus alunos assim, ó, cada um tem um conhecimento distinto. E uns falam que sabe dançar, sabe cantar. Eu sempre falo, eu sei de Dragon Ball. Qualquer episódio que você me pedir, eu sei. Qual episódio o Cobra Super Saiyajin? Sei tudo isso aqui, né? 8 mil? Mais de 8 mil. Me lembro que agora, o último Dragon Ball que teve o Super, eu assistia ao vivo em japonês. Eu aprendi japonês um pouquinho porque eu não queria perder com meus colegas. Então é um conhecimento útil, né? E você viu que lançou um novo filme do Dragon Ball? Dragon Ball Super Hero. Não conta de spoiler. Desculpa, não conta de spoiler que eu já assisti. E isso de spoiler também, né? Sabe, spoiler é contar o fim de alguma coisa. Contou spoiler, matou amizade, né? Eu amo spoiler. Saiu alguma coisa, eu quero ver o que aconteceu já. Eu não. Depois eu vou ver. Eu, se contar Também não spoiler gosto, pra não. mim... Qual filme que você quer ver que eu vou te contar um spoiler agora? Não fala Não não, vou vai, falar. vai perder a amizade. Mas é como... Isso sempre, né? Conhecimento de várias áreas ajuda. Eu gosto muito, né, desses animes. Nós falamos antes, também, antes de nós passarmos aí um pouco da história, né, dos filmes, mas de teorias malucas, não teorias malucas, com base científica, né? Com base científica. Então há várias teorias que os nerds gostam de discutir porque vai longe, é algo além da nossa compreensão. O Leonardo citou uma aí antes, né? Da teoria do universo simulado, né? Que tem várias pessoas famosas que acreditam nessa teoria, que a gente provavelmente vive numa simulação. Obviamente é uma teoria, a gente não tem como saber se é verdade ou não, ainda não tem como a gente provar se é verdade ou não. Mas é uma teoria que se a simulação evoluiu o suficiente para se parecer com o mundo real, a gente não tem como saber se a gente está numa ou não, né? Exatamente. E tem até algumas coisas que corroboram com que essa teoria seja verdade. Não estou falando que não sei. Né? E são vários pesquisadores de É. instituições renomadas que MIT, trazem outros, evidência. Elon Musk também Elon Musk que acredita trazem nesse tipo de evidência e acreditam nesse tipo de coisa. Existem pessoas que acreditam que o que a gente está vivendo aqui realmente é um metaverso, é uma Matrix. simulação Uma de computador. simulação. A gente estaria numa espécie de um jogo, Isso. Matrix, né? né? Tem a galera que acha que morreu aqui e acorda na vida real, né? Que aqui é um... Mas acha e que estuda, né? Porque tem bases. Isso, exatamente. E existe uma teoria que a gente estava conversando antes, que é
Hoje em dia se fala de metaverso, né? A gente sabe que a computação gráfica evoluiu num ponto que algumas coisas se confundem com a realidade hoje, né? E a gente está falando da história da computação, história de algumas décadas, né? A história da computação tem algumas décadas. Então imagina que 200 anos, como que vai estar o poder de processamento gráfico, como que vai estar a representatividade, como que vai estar o metaverso que o Facebook fala hoje, aqui 200 anos, né? Será que não vai estar confundindo com a vida? E algumas pessoas acreditam que a gente está hoje no metaverso e que dentro desse metaverso as pessoas evoluem e criam outros metaversos. Então existem muitos níveis de metaverso e a gente não sabe em qual camada de metaverso a gente está. Esse tio Loki, esse tio Doutor Estranho, né? Tá nessa, né? E é uma abrangência que vai longe, né? Mas que tem bases. Sim, tem bases. Inspirações aí que muitos pesquisadores, né, desenvolvem. Como você falou, o próprio MIT, né, tem pesquisadores lá que acreditam que a gente vive numa simulação de computador, né? Tipo Matrix mesmo, assim. Tipo Matrix. Daí até algumas coisas da natureza, assim, eles até explicam, isso aí acontece por causa que é uma simulação. Vocês acham que vocês são protagonistas ou são provavelmente NPC, provavelmente. NPC, né? Certeza. Então, na teoria, né, algumas teorias que falam sobre a simulação de computador, que a gente vive num universo simulado, é que algumas pessoas realmente são players ativos e algumas pessoas são como NPCs, eles existem para dar sentido para encher o cenário, né? Algumas pessoas têm uma existência muito restrita que é para compor o cenário. Inclusive tem uma galera que fala e acredita que, né, nessas teorias que, por exemplo, as árvores só mexem com o vento quando alguém está observando. Se ninguém está observando, elas não existem ou elas não se mexem para economizar poder de processamento. Os jogos fazem isso, inclusive. Assim como acontece nos jogos, a iluminação, o movimento de sombra não ocorre quando não tem ninguém observando, é renderizado conforme, né? A pessoa vai... E acredito que isso também exista nesse universo simulado. Se de fato for verdade. Se de fato for verdade, né? Claro que é uma teoria que a gente está trazendo, né? É uma teoria. Mas imagina que louco, né? E você, Fábio, acredita nisso ou não? Eu acho que me inspirou, né? Pra saber mais. Vou ficar vendo as árvores que elas estão mexendo quando eu não tô... Só quando você olha, ela mexe, né? Esse é o problema. Do ponto de vista observador, quando você observa, elas vão se mexer. Mas é que dá pra enganar o sistema? Então, inclusive um dos artigos que fala sobre o universo simulado, eles pensam em uma maneira de tentar enganar o sistema para tentar observar o que teoricamente não estaria sendo observado, né? E claro que ainda está, né, em passos iniciais, mas tem gente tentando provar que a gente vive numa simulação de computador ou não. Já imaginou? A gente está dentro de um computador de um moleque alienígena aí de 12 anos, ou 12 milhões de anos, vai saber a idade dele, né? Ele está jogando The Sims, mas a gente... Jogo demorado, né? Jogo demorado. Talvez para eles é paciência, não. Aquela bateria lá que salva o negócio. Tipo Jumanji, assim, Jumanji. Ou a velocidade passa muito mais rápido aqui para ele também. Pode ser porque, por exemplo, no jogo de simulação, a gente pode botar no botão e acelerar a velocidade e passar meses em um minuto, né? É verdade. Vai que tá acontecendo isso com ele. Quem joga Age lá, dá pra jogar acelerado, né? Fique pensando agora, todo mundo vai despertar. É algo que se discute aí nos meios científicos também, né? Científicos e nerds. Científicos e principalmente então, que não estão distintos, né? Muitos vezes fazem parte. Crise existencial faz parte desse episódio do Pode Mais, né? Então. Protagonista ou NPC do seu jogo? Cada um vai ficar pensando, né? Outra teoria que você citou aí tal do alienígena. Você fala do alienígena desde as décadas aí, 80, 90, vem filme do ET, né? Você lembra? O ET, Voltar pra Casa, Alf, o E Teimoso, né? Sempre esteve Alien, filme do Alien, vários filmes e séries que falam sobre vida fora da nossa Terra. E isso é uma discussão que permeia todos os lados, ciência, enfim. O que vocês acham sobre isso? Então, tem até a teoria que é o paradoxo de Fermi, né? Que ele foi um físico que ele se questionou, né? Por que o universo é tão vasto, incrivelmente grande, e por que a gente não tem nenhuma evidência de uma civilização antiga que existe ou existiu? Não tem nada. Como é que a gente... Então esse é o paradoxo, né? Porque o universo é tão grande, então provavelmente deve existir alguma coisa, mas a gente não tem evidência nenhuma. Então, basicamente, botaram o nome disso, paradoxo de Fermi. Né? Não se sabe, né? Existem várias teorias. Tem gente que acredita, né, que não existe nada de vida além daqui, né? Algumas pessoas mais conservadoras acreditam que existam, talvez, vida, mas não inteligente, por isso não tem comunicação, né?
e outras pessoas acreditam que a vida é muito mais comum do que se pensa no universo. E a comunicação não se dá, talvez, por limitação de tecnologia, Dupla porque distância, né? Tá distância. tudo tão longe. Tem que imaginar, assim, que para duas civilizações avançadas se comunicarem, elas teriam que estar em um nível avançado de evolução. A gente sabe que as coisas aqui na Terra têm sido cíclicas com as populações que existiram, né? As populações, infelizmente, tendem a desaparecer e surgir outras, né? Então, em dois lugares do universo, teriam que duas populações evoluírem muito, desenvolver tecnologia de comunicação a distâncias gigantescas, onde o sinal de rádio é uma coisa que seria impossível, porque demora muito para propagar, pode ser atenuado, etc. Então teria que ter uma tecnologia muito mais avançada para se comunicar. Talvez esse seja o problema, talvez a gente não descobriu porque nós não temos os meios ainda para escanear o universo da maneira que precisaria. Tão complicado é você conseguir se comunicar com outra civilização, caso exista, é que a estrela mais próxima é a próxima Centauri, e ela está a 4 anos-luz de distância. Ou seja, se você mandar um sinal de rádio que viaje na velocidade da luz, vai demorar 4 anos para chegar lá. E se tiver alguém vivo lá, que é a estrela mais próxima, né? Então, 4 anos viajando na velocidade da luz. Então, o que a gente consegue viajar hoje? 10 vezes a velocidade do som? Eu acho que é alguma coisa assim, eu acho que o mais rápido que eu vi foi aquele satélite lá que foi nos anos 70. Que acho que tá... Sputnik? Acho que tá 70 mil quilômetros por hora, o que não é nem 1% da luz, acho que é. Mas eu acho que ele usava propulsor nuclear e tal, coisa que não pode mais, né? Não sei se tem isso, mas eu sei que ele pegava as órbitas dos planetas para dar uma estilingada e... E mesmo assim ainda tá... E mesmo assim tá só eu 60... achava que Serranópolis do Iguaçu era longe. Que era longe, né? Imagina agora como e olha como vida inteligente, né? Às vezes a distância é tão grande, porque é difícil, né? Difícil não, mas é complexo pensar que a gente é um grão de areia dentro de um mar, assim, o nosso planeta, né? E que somos tão agraciados que somos únicos, que temos vida inteligente, Tem mais desenvolver estrelas no universo do que grãos de areia na Terra, inclusive. Então, assim, tem que ser muito pessimista para achar que não tem nada, né? Além da gente. Ou é um universo simulado, que simularam justamente pra gente, agora, né? Olha aí. Se chegar um dia, estacionar aqui a Kombi voadora, sair as pessoas diferentes, altamente tecnificadas. Aí eu vou pegar minha katana, né? Vou precisar dela. E se for amigos? Se for ET, se eles voltar pra pousarem casa? aqui, se eles pousarem, eles provavelmente querem conversar. Não explodir lá de cima, né? Então, Verdade. tem que dar uma chance pros caras para conversar. Tá, mas... Sobre a vida, né? A gente estava comentando esses dias. A NASA teve uma missão que ela resgatou o equipamento da Lua, né, uma câmera que ficou lá na Lua durante muitos anos. E quando chegou na Terra, eles foram fazer uma análise, né, nessa câmera, uma análise para ver se tinha algum micro-organismo, uma coisa viva. E eles encontraram alguns micro-organismos lá em estado dormente, mais vivos na câmera. Então esse equipamento ficou muitos anos na Lua, voltou para a Terra e a vida foi capaz de sobreviver num ambiente extremo como o da Lua, né? Então isso daí dá mais força para aquelas teorias de que a vida foi espalhada pelo universo junto com a poeira das estrelas, né? Porque se isso aconteceu com um ser... Tá bom, algumas pessoas falam que pode ter sido contaminado na hora que trouxeram de volta, né? Mas por ser só um tipo de micro-organismo, de uma família vasta que sobreviveu, eles acreditam que não, que realmente aquilo sobreviveu durante muitos anos na Lua, voltou para a Terra e estava vivo. Então isso talvez seja uma evidência de que seja possível propagar com a poeira das estrelas a vida pelo universo, em alguns lugares ela se desenvolve. Já alguns seres vivos que são bem resistentes ao... Exatamente. Tartígrado, já acho que eles fizeram até teste lá na ISE. Barata. É barata, certeza. Mas tartígrado que vivia lá no vácuo do espaço e simplesmente ficava em estado dormente e ficava lá. Eu falo que é da área, né? Porque a vida ela é baseada em carbono, né? Mas não tem um micro-organismo lá que é baseado em fósforo, alguma coisa assim, que vive no fundo do oceano, ou alguma coisa assim, né? Os extremófilos, né? Então, quem garante que de repente fora aí a vida seja baseada em outras coisas, né? Não só em carbono igual aqui. E é um lugar para estudar também, porque o pessoal acha que já descobrimos muita coisa, a ciência já é muito evoluída, mas não, tem muita coisa a ser descoberta ainda. Dentro do país, de forma mais espacial, né? E outros que está fora do nosso compreensão do planeta, né? Então acho que quem se propõe a estudar, pesquisar, vai trazendo cada vez mais novidades. Até volta e meia, tirou foto de uma estrela lá desconhecida, às vezes foto de outra coisa. Então ele vai descobrindo cada vez mais. Talvez daqui a 50 anos
nós vamos estar aqui para ver ainda, né? Tomara. Sabemos muito mais do que a gente sabe hoje. Como a gente sabe muito mais do que há 50 anos atrás. 50 anos atrás não existia nem isso aqui, nem esse, nada, né? Tecnologias poucas, né? Telefone, você tinha que ir lá numa central para mandar uma mensagem. Agora a gente tem tecnologias na mão, né? E a gente fala disso, né, Fábio, de estrela e tal, não é sonhar com o mundo das estrelas, é ver que realmente foi, por exemplo, a viagem espacial que trouxe muita tecnologia que está no nosso dia a dia, né? Várias coisas que a gente usa hoje em dia foram desenvolvidas por causa das missões espaciais, por causa da exploração espacial, né? O clássico micro-ondas, que quem não tem um micro-ondas em casa, né? Isso aí foi desenvolvido para poder ir na viagem espacial. E o travesseiro da NASA foi também? Será que a NASA que fez aquele travesseiro? Cara, é uma dúvida séria que eu tenho. Eu acho que sim. Porque dá para amassar, fica bem pequenininho, né? Mas o E bom daí eles levam lá para desse cima. travesseiro da NASA, porque tá escrito NASA, né? Aí tu vai ler o N, significa outra coisa, né? Núcleo avançado de não sei o que, desenvolvimento de travesseiro. sono. Super sono, né? Mas é o da NASA, né? Tá bem em letras minúsculas assim, né? Mas é quando a tecnologia vai nos trazendo cada vez mais, né? Tem as próprias definições de espaço, tempo, a gente tem, né? Olha a distância que está de um para o outro, o tempo que demora, velocidade da luz, a gente não compreende muito, né? Os carros aí, os mais rápidos, 300 km por hora, 400, né? E a gente ainda não conseguiu desbravar muito mais, né? Então tem muitas outras teorias, né, distintas do que existem. Talvez a física quântica seja, né, a possibilidade da gente ter comunicação, né? Ilimitada, de distância ilimitada, ter explicado a física quântica, né? Leonardo quiser. Tem entrelaçamento quântico, né? Que acho que é duas partículas que se entrelaçam e daí quando uma se mexe, a outra se mexe também, algo assim. Então isso é uma das coisas que consegue burlar a velocidade da luz. Então isso talvez seja um futuro da computação, né? De você conseguir comunicação realmente instantânea, né? É algo assim incrível que a física quântica traz aí uma possibilidade, né? Do spin lá, conforme ele movimenta, né? O outro movimenta também. Então essa talvez seja uma maneira de a gente se comunicar um dia com raças alienígenas aí, né? Ou se comunicar de maneira muito rápida, né? Entre Achando nós que mesmos. metaverso é algo amplo, aí já está no Já entrelaçamento de partículas, é algo amplo, né? E isso muitos pesquisam, né? Sim, Físicos, sim. engenheiros e pessoas em geral, né, que queiram conhecer mais. Com certeza é essa ação de querer conhecer mais que nos dá aí novidades, inovações, né? E esperamos que cada vez tenham mais. Porque graças a essa inovação a gente consegue construir diferente, ter cursos, né? Como engenharia de software, entre outros, né? Agora uma dúvida, vocês que são conhecedores, né? Por que eu assoprar uma fita faz ela funcionar? Tem um fundamento ou não? Eu acho que não. Quer dizer que eu vivi uma mentira até hoje. Eu acho que talvez tire alguma poeira, uma coisa que dê problema no contato aí, mas eu acho que também tem uma parte psicológica. Bater nela assim também não é nada. Um pouquinho de Dá uma cuspe soprada. lá. Porque a gente soprava mesmo cartucho novo, você lembra disso? Eu pelo menos comprava, tira da caixinha, só pro cartucho de pôr. Tipo uma sagrada, assim, ritual. Era um ritual, exatamente. Não, interessante, porque né, isso sempre foi feito, sempre aconteceu. E ligar e desligar um computador, por exemplo. Tá com um problema, tenta fazer de tudo, sempre fala, liga e desliga que geralmente resolve. Tem um fundamento técnico isso aí? Ou... Pode ter. Isso eu acho que tem, porque Pode às vezes reseta o sistema, ele volta para um estado que está funcionando, destrava. Limpa as memórias, né? Então, de repente o erro estava lá na memória, então você consegue... Tem fundamento. Às vezes, tem fundamento, né? Não sei se sempre vai resolver. Se o problema está no software, no programa, quando ele rodar de novo, ele vai dar o mesmo problema. Mas se o problema for tipo alguma coisa, um erro ali de buffer, alguma coisa assim, talvez seja corrigido com reiniciando. Olha, uma boa, né? Sim. É bom, sabe, o conhecimento, tecnologia. É a primeira coisa que nós testamos. Uma coisa. Reinicia. Reinicia. A gente vai pelo mais fácil, né? Vamos no mais fácil. Reiniciou? Sim. Funcionou? Próxima ação. Nunca cheguei até esse ponto. Resolveu. Agora vamos pensar o que dá para fazer, né? Porque, né, geralmente, quando o pai tá com um problema, liga e desliga aí, que às vezes, né, muitas vezes dá certo. Outras só profissionais da área, né, que resolvem. E como que esse sabedoria digital nos ajuda bastante também, né? Porque todos os programas têm um padrão, né? Vou usar um Word, vou usar um outro programa
X, um AutoCAD, todos têm as abas, o arquivo, as configurações, né? Qualquer jogo você tem lá as opções, né? Qualquer software tu sabe que tem um lugar que vai te dar informações para você resolver. E a gente estuda isso em software, né? Tem uma disciplina chamada IHC, que é Interação Humano-Computador, que fala sobre a melhor maneira de posicionar os elementos, né? Como fazer uma navegação que seja mais natural para as pessoas. Então, isso que você percebeu é uma disciplina de software, por exemplo. Tem um fundamento, então, né? Sim. Obrigado, software, por existir, né? Facilitar a vida. Tem um fundamento porque todo te dá um padrão, né? Tu consegue resolver problemas. E né? muitos desses fundamentos têm a ver com psicologia, que fez algum estudo que pensou para poder... Por que tem os menus subdivididos e não tudo num bolo só, né? Eles mapearam, por exemplo, a maneira que as pessoas costumam correr os olhos pela tela. Então, as áreas que as pessoas costumam mais colocar os olhos, elas são priorizadas para colocar elementos mais importantes, né? Então, isso tudo faz parte, é uma ciência, né? Mas agora uma coisa super importante. E se a gente fizer contato com uma raça alienígena, será que a gente vai ter que ter a interação alienígena-computador? Vixe. Vai ter que modificar o curso daí, né? Será que eles falam como é que usam matemática para fazer as coisas? Ou será que é outra coisa? Não sei, talvez vai ter que colocar mais que uma disciplina. Engenharia no curso, alienígena, né? vai ter que ter um curso. Engenharia de software alienígena. Tem fundamento, porque a linguagem é outra, né? Tem muitas linguagens, linguagem técnica, linguagem de software. É, tem até aquele filme lá, A Chegada, né? Que também se trata justamente disso, né? Uma civilização alienígena chega aqui, quer se comunicar, e daí como é que a gente faz? Vocês não falam português, não falam inglês, não falam... É um idioma totalmente diferente, né? Então é um filme bem bacana. Não que a gente tá estimulando que estão chegando, né? Não, Não é aqueles caras que né? segurando o cartaz, assim, eles estão chegando. É que falaram que a gente podia fazer o que a gente queria no podcast, viajar, então não colocaram o limite, já era. Mas só quem fala isso, que tem dúvida, é que reflete sobre, né? Se você deixa de lado, É verdade. Agora, quanto mais você busca conhecer, mais você sabe que tem que conhecer mais, né? Então, esse é uma temática. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente sabe pouco, né? Sei que nada sei, né? Sei que nada sei. E um tema importante aí, a robótica, né? Cada vez mais a gente está falando de... Eu tenho uma Alexa lá em casa que eu peço qualquer coisa, nem tudo, né? Ela me responde, nem tudo, limitação do software. Né? Tem equipamentos de metaverso, de realidade aumentada, cada vez mais úteis. Tem robôs que estão sendo criados para fazer atividades cotidianas, né? Até onde vamos com isso? De robótica, de inovação, de emulação, de inteligência artificial? Vai ser igual o filme do Eu, Robô, lá que os robôs ganham vida e se revoltam? Ou vocês acham que eu acho já que estamos limitados? Eu acho que é bem menos, porque para coisa de conversa a gente coloca uma capacidade de hardware limitado, né, no dispositivo que a gente está criando. A gente vai colocar um super poder de processamento num aspirador robô, né? A gente coloca ali o mínimo necessário para que ele consiga se comunicar com o teu aplicativo, se localizar, escanear na tua casa e pronto, né? Então eu não tenho uma visão assim de medo de que a robótica vai tomar conta do mundo, porque a gente coloca algumas limitações nesse nível. Mas o limite de até onde vai, Fábio, eu acho que é o limite até onde a gente quer comodidade, né? Quanto mais comodidade as pessoas quiserem, eu acho que mais vai avançar nesse sentido aí. Você, Leonardo, o que você acha disso? Olha, eu acho que o mais provável é que a gente se funda com IA e com mais cyberpunk mesmo. A gente está falando de aqui 1000 anos ou eu estava pensando que estava falando de 5, 10, 20 anos? Então, eu acho que também, porque as pessoas já tem coração artificial, sim. Daqui a pouco vai ter um olho artificial. A minha aposta com os alunos é sobre as lentes. Eu acho que é um dos próximos dispositivos que vão ser comuns. Assim. Tem até a Neuralink lá do Elon Musk que o cara está colocando um chip no cérebro. Então eu acho que a gente vai mais para esse lado de se fundir do que a IA dominar a gente. Já tem filme sobre isso. Lembra que tem uma parte da sociedade que é pura, porque não se mexeu com máquina, e tem uma parte da sociedade que se fundiu com máquinas, né? Então o Leonardo é da parte que vai se fundir com máquinas. Com certeza. A primeira coisa vai ser um número novo. Eu vai ser aqueles que só vou me fundir se dá pra tirar. Coloca a lente e tira a lente. Não quer ser hackeado pelo Elon Musk. Não quero ser hackeado. Os caras desligam meu olho, já pensou? Tá doido? As possibilidades são grandes, né? Possibilidades são grandes. Mas você não pagou seu imposto, agora você vai enxergar por um olho só. Tá doido? Olho por olho. É interessante. Claro que isso vai longe, né? Tem tantas teorias. Também algumas coisas. Mas isso dá base para pesquisar, para investigar, para melhorar softwares, para
que eles possam resolver problemas, facilitar a nossa vida. Então isso eu acho que é um tema que vai longe, né, para nós. Vai longe e com certeza a gente ficaria aqui muito tempo discutindo. Fez aqui uma só de videogame, né, Marcos? Esse dia o Marcos ficamos aí uma tarde, aí, quase trazemos para aula, né, falando de jogos e afins e quanto isso é importante, as estratégias. Mas eu acho que uma discussão importante para nós hoje é mostrar que é pop, é moda e é na nossa vida discutir isso, games, tecnologia, inovação, teorias, né? Eu acho que é sempre importante. E quero agradecer vocês por estarem aqui discutindo. Prazer. Imagina vir fazer isso. Faz isso diariamente, né? Mas peço que vocês convidem então a galera, como é que vai ser lá, dia 28? 28 de outubro, aqui na Faculdade de Iguaçu, a gente vai ter um super Halloween, né? Então a comunidade está convidada, vão ter vários eventos, vai ter sessão de filme a partir das 7h30. Né? O Campeonato Mortal Kombat, esqueci de mencionar. Campeonato Mortal Kombat é importante. Terceiro ali. já. Terceiro. Será que o Fábio vai ficar em segundo de novo? Vai ficar em segundo? Será que aquele Brasil que ganhou de novo vai ganhar de novo? Tem um rapaz aqui que vem ganhando nas competições. Será que ele vai vir de novo? Você está treinando? Legal. Já tem que banir ele, porque não. Se ele tá vindo dominar aqui. Tá humilhando os professores daqui. Não, a gente não tem chance contra o menino, acho que ele fica treinando o dia inteiro em casa. E além disso, vai ter então outros jogos de tema de terror. Resident Evil, com certeza. Vai ter Resident Evil, aí várias versões de Resident Evil. Vai ter a contação de história e o Escape Room, que eu acho que vai ser assim, uma atração que os alunos estão super empolgados com o Escape Room. Né? Ou que vai traumatizar geral. Ou vai traumatizar, a gente não sabe. Então, de novo, pode vir participar, mas aí a partir dos 14, 15 anos, né? Para não vir criança muito nova, porque vai ter mais terror, a gente não quer assustar ninguém, né? Então é uma coisa para mais jovem e tal, adulto mesmo. Vai ter evento que estaremos lá presente. Com certeza. Jogando, vencendo. De cosplay. Se prepare. E de terror ainda, né? Fiquem todos preparados, né? Pessoal, Marcos, Leonardo, agradeço a conversa. Conversa que a gente faria nos corredores. Que a gente faz, né? E realmente fazemos. Mas é bom também compartilhar aí com os nossos telespectadores do YouTube, aí do Pode Mais, podcast de Faculdade de Iguaçu, um pouco desse tema de Orgulho Nerd, dos eventos que a gente está fazendo, e logo vem mais, né? Mais tecnologias, mais eventos, mais interação com o que as pessoas buscam, né? Que é inovação, games e afins, né? E atividades em geral. Então agradeço a presença de vocês, até uma próxima. Agradeço a todos que acompanharam mais um Pode Mais, podcast da Faculdade de Iguaçu. E em breve mais edições, peças de conteúdo, de conhecimento. Se inscreve no canal e dá like. Sininho, compartilhem e etc. Que vocês sabem bem aí, YouTubes da vida. E claro, nos dê ideias também para próximos temas. A gente está sempre trazendo professores, convidados, parceiros para trazer os mais repletos temas para a gente discutir. Sempre é bom compartilhar conhecimento, né? Até uma próxima, pessoal. Nos vemos.